Previdência, o texto base, por 379 votos a favor, 131 contrários. Os deputados da base aliada, base governista, comemoraram esse resultado. O quórum é alto, como já previa o presidente da Câmara. 510 parlamentares votaram. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não acreditou que fossem 379 votos. Ele nos contou aqui nos bastidores que ele acreditava em cerca de 330. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Foi votado na Câmara dos Deputados o texto base da reforma da Previdência. O que é isso? São as regras de previdência que vão ser alteradas. Isso vai mudar a vida do brasileiro, tanto do trabalhador da iniciativa privada quanto do servidor público. Foi uma votação em primeiro turno. O que isso significa? Uma votação que vai depender ainda de um segundo turno, ainda no plenário da Câmara, para que depois esse texto vá para o Senado. Essa votação foi bem expressiva, a casa estava lotada ontem, o plenário da Câmara dos Deputados estava cheio, o governo precisava de 308 votos para conseguir a aprovação, seriam, na verdade, 3/5 do total de parlamentares, e conseguiu bem mais do que isso, conseguiu 379 votos a favor contra apenas 131. Houve o que muita gente considerou traição de alguns deputados que foram contra a orientação das suas bancadas, dos seus partidos, de votar contra a reforma. Alguns deputados ainda assim votaram a favor e, no final, o resultado foi a aprovação do texto base. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores. Parabéns, presidente Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos dessa reforma que nós estamos aprovando nesse momento. Não queremos que a reforma da Previdência seja votada hoje, não aceitamos essa reforma da Previdência. E a reforma da Previdência se faz extremamente necessária. Entender a reforma da Previdência não é tarefa fácil. A proposta aprovada estabelece uma série de mudanças, e a principal delas é a criação de uma idade mínima para a aposentadoria, que será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Mas esta regra não entra em vigor agora. Haverá um período de transição com 5 regras para quem já está no mercado de trabalho. 4 delas são para quem planejava se aposentar por tempo de contribuição e uma para quem pretendia se aposentar por idade. Vamos dar um exemplo. Quem estaria há 2 anos de se aposentar pela regra atual poderá pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltaria para se aposentar. Ou seja, uma mulher que tem 28 anos de contribuição poderia se aposentar dali a 2 anos ao completar 30 anos de contribuição. Pelas regras da reforma, agora ela trabalharia o tempo restante pela regra atual e mais metade deste tempo como pedágio, totalizando 3 anos. No final das contas, fica muita dúvida, né? São tantas regras de transição, tantas possibilidades de aposentadoria, e as pessoas podem esclarecer exatamente a sua situação. Quando eu vou poder me aposentar? O Globo tem uma calculadora, foi criada exatamente para ajudar a pessoa, ela vai colocar dados ali sobre a sua idade, sobre quanto tempo tem de contribuição, e o jornal vai informar a melhor condição de aposentadoria dentro de todas essas regras que estão sendo propostas agora. Foi apenas uma primeira votação, ainda são necessários os destaques. O que são destaques? São propostas de alteração nesse texto inicial que ainda podem ser feitas pelos deputados e depois haverá uma segunda votação na Câmara, que é o que chamamos de segundo turno. Somente depois de concluídas essas 2 etapas é que o texto seguirá para o Senado. No Senado a tramitação é um pouco diferente. Na Câmara houve uma comissão especial que analisou o relatório. No Senado não acontece isso.
passa pela CCJ, que apenas vai analisar a constitucionalidade do texto e logo em seguida já vai a plenário. Também serão necessários 2 turnos de votação, sendo que, como o número é muito mais reduzido, são 81 senadores, serão necessários 49 votos, ou seja, 3/5 do Senado, para aprovação do texto final. Terminada esta etapa, se houver alterações no texto que foi recebido da Câmara, o Senado devolve esse texto para que os deputados reavaliem. Se não houver nenhuma alteração, já passa a promulgação, ou seja, o Congresso promulga a reforma e as regras já passam a vigorar. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, já mencionou que espera uma votação até setembro. Mas, em se tratando de Congresso, e há muito debate ainda a ser feito, pode ser que a gente ultrapasse um pouco essa previsão. Mas, enfim, acredita-se que no segundo semestre desse ano a reforma esteja promulgada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se emocionou ao falar da reforma. Ele fez um pronunciamento 15 minutos antes de dar o placar da votação, chegou a chorar em plenário, até porque ele é uma pessoa que tem se empenhado muito por essa aprovação, já fez até algumas críticas ao governo, dizendo que a reforma passaria muito mais por um empenho do Congresso do que propriamente do Executivo. E logo depois ele comemorou com os deputados a vitória, nesse caso, para o governo.